Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico, cirurgião plástico, bioeticista e biotanatólogo, aposentado. Sou membro emérito da Academia Mineira de Medicina, da qual eu fui presidente. Sou membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores e um estudioso de questões históricas, filosóficas, teológicas, médicas, é claro, mas, juntando toda essa faixa de conhecimento, eu me interessei muito pelo Sudário de Turim. O Sudário de Turim, algumas pessoas já conhecem bastante, outros menos, é uma instigante relíquia do cristianismo. O Sudário de Turim é aquilo que teria sido a mortalha de Cristo. E eu vou apresentar tudo que tem sobre essa peça histórica, né? E essa apresentação será feita em duas partes, para não ficar muito extensa cada uma delas. Então, na primeira parte, eu vou narrar o que é o sudário, a sua história e alguns detalhes, inclusive, das pesquisas que mostram que ele realmente deve ter sido a mortalha de Cristo. Então, vamos lá. Eu conheci o sudário há muitos anos atrás, quando eu li um livro chamado A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Eu, como cirurgião, me interessei muito sobre isso. Ele foi escrito por um médico francês chamado Pierre Barbet, publicado inicialmente em 1949, depois de 20 anos de estudos que ele fez sobre o Santo Sudário, inclusive crucificando cadáveres frescos para ver qual era a realidade da crucificação. O sudário teve a sua primeira exposição após 45 anos fechado à visitação pública, né? Em Turim, onde ele está, e eu vou explicar depois toda a razão dele estar em Turim. E eu fui à Itália e pude ver o sudário a 2 metros de distância. É uma emoção, uma sensação incrível, porque você vê ali a realidade da paixão e morte de Cristo. Em 1981, eu publiquei meu primeiro livro sobre o sudário, depois de ter feito muitos estudos, muitas palestras e escrito muitos artigos sobre ele. A editora Loyola publicou esse livro, que teve 3 edições, sempre com a aprovação e incentivo do então arcebispo de Belo Horizonte, Dom João de Rezende Costa. O sudário é um pano de linho de 4,36 m por 1,10 m de largura, que teria envolvido o corpo de Cristo como sua mortalha. E ele era usado como está apresentado nessa bela pintura de La Rovere, do século XVII, mostrando que o pano era colocado, o cadáver era colocado sobre o pano e depois o pano era dobrado da cabeça até os pés. E faixas de pano eram envolvidas em torno daquele pano para deixá-lo bem fechando completamente o corpo. O sudário a sua história começa em Jerusalém, é claro, né? Não uma manhã de domingo, após a Páscoa judaica. Nós sabemos que a Páscoa judaica ela é comemorada no sábado, né? Mas todo o seu ritual se inicia quando acontece a primeira estrela no céu no dia anterior, quer dizer, ou seja, na sexta-feira. E a partir desse momento, ninguém pode fazer nenhum trabalho, nada, ficar concentrado apenas em orações e em meditações. Nós sabemos que Cristo foi crucificado na sexta-feira, na véspera da Páscoa, e a morte ocorreu no final do dia, então não foi possível fazer o sepultamento definitivo como era o normal ser feito, né, naquela noite. Então as mulheres que normalmente faziam o sepulcro apenas
colocaram, junto com os seus discípulos, o corpo envolvido naquela mortalha provisoriamente e colocado dentro do sepulcro para que elas pudessem, logo que terminada a festa da Páscoa, que seria no domingo, no primeiro dia da semana, né, elas voltariam ao sepulcro para esse sepultamento. E ao chegar no sepulcro, o encontraram vazio, e lá no chão, onde estiver o corpo, sob a pedra que estiver o corpo, estava o pano, né? Os panos, para usar a colocação de São João no seu evangelho, ele diz, otonia keimena, em grego significa os panos estavam afrouxados, jazentes, colocado onde estiver o corpo. Em alguns textos aparece dobrado, mas ele não estava dobrado, ninguém foi lá para dobrar aquele pano. Ele simplesmente se esvaziou quando o corpo que estava ali dentro desapareceu de lá, daquele local. Então aquele pano se tornou uma mortalha. As mulheres correram, chamaram os apóstolos, chegaram, São Pedro chegou, entrou, São João e São Pedro entraram no sepulcro, viram os panos, e nesse momento, isso não está na Bíblia, mas a gente deduz que eles perceberam que no pano havia marcas do corpo. E com isso, eles com muito respeito, né, guardaram aquele pano, mas tinham um obstáculo, porque tudo aquilo que esteve em contato com o morto era considerado pelos judeus como ritualmente impuro. Portanto, eles não podiam tocar naquele pano e participar de cerimônias religiosas. Então, o que eles fizeram? Dobraram o pano e vendo que tinha um rosto impresso naquele pano, de uma maneira, nós vamos ver depois, né? Ele foi dobrado e colocado numa espécie de quadro com uma tela cobrindo e deixando num círculo somente o rosto descoberto. Dessa maneira, a mortalha foi, vamos dizer assim, descaracterizada e tornou-se num quadro. E esse quadro tomou o nome de Mandilhon. Mandilhon foi o nome desse quadro que foi levado para todos os lados depois. Bom, nós vamos observar que isso tem todos uma história que aponta para a sua realidade, porque as primeiras pinturas do rosto de Cristo reproduzem exatamente aquela imagem que está no Santo Sudário. Portanto, quem pintou viu o sudário e copiou aquela imagem. Essa aqui é o quadro mais antigo que nós temos do rosto de Cristo. Foi encontrado em Edessa no século I depois de Cristo. Nós vamos ver depois por que ele estava em Edessa. E aqui quase que uma reprodução do Mandilhon, que está aqui, ó, uma telazinha e na tela pintada o rosto. Posteriormente, todas as pinturas do rosto de Cristo reproduziam praticamente aquela mesma imagem. E a pintura mais famosa é essa chamada Cristo Pantocrator. Pantocrator em grego significa o Senhor de todas as coisas, que foi pintada no século XI e encontra-se num mosteiro na base do Monte Sinai, onde as tábuas da lei foram dadas a Moisés. Então, isso fala com muita firmeza da autenticidade do sudário. A história do sudário, ela começa, como eu disse, lá em Jerusalém, e depois ele foi levado para uma cidade chamada Edessa, né? Na Turquia, hoje, ou Urfa, porque, segundo se dizia, as pessoas doentes que entravam em contato com aquele Mandilhon se curavam. E o rei Abigar, lá dessa região, ele pediu que fosse levado o Mandilhon até ele, porque ele estava muito doente. E ao chegar, ele imediatamente ficou curado. Ele apaixonou-se pelo quadro e fez questão de que ele ficasse em Edessa. Por isso que ele continuou naquela cidade de Edessa. E no ano 525, como havia muitas guerras naquela região, construíram uma muralha grande ao redor de Edessa e nessa muralha fizeram um nicho onde guardaram
a caixa onde estava o sudário. Então, durante muitos séculos, esse sudário ficou dentro daquele lixo fechado. No ano 943, as tropas bizantinas cercaram Edessa, derrubaram os muros e encontraram o sudário e o levaram para Constantinopla, também na Turquia. No ano 1204, a Quarta Cruzada invadiu Constantinopla, venceu todas as tropas bizantinas e saqueou Constantinopla, levando inclusive o Mandilhon. E aí o Mandilhon desaparece na história, não há mais registro dele a partir de 1204, que é a última coisa que a gente sabe do Mandilhon, sabia. No ano 1314, Geoffrey de Charnay, que era o último líder dos Templários, foi queimado em Paris. E um descendente dele, provável descendente, em 1356, morreu, né? E ele era conhecido porque ele fazia exposições do que ele chamava Mortalha de Cristo. Então, essa mortalha, né, seria exatamente o que foi o Mandilhon, já não era mais Mandilhon, já era a mortalha completamente aberta, ele fazia exposições, cobrava por aquelas exposições, e ele morreu e o sudário ficou com a sua família. Em 1453, a neta desse Geoffroy de Charny, ele deu o sudário para Ana de Lusignan, duquesa de Savoia, que o guardou numa capela de Chambéry. Chambéry ficava na fronteira da França com a Itália. E ali ele ficou durante muito tempo, e lá também houve um incêndio que destruiu parte da caixa de prata que continha o sudário, e com algumas lesões do sudário, mas não muitas. Nós vamos ver em seguida. Esse sudário foi em 1532, né? E o pano sofreu algumas queimaduras. E algumas dessas queimaduras destruíram parte do pano, coisas pequenas, e eles foram reparados pelas irmãs Clarissas de Chambéry, dessa capela, da capela desse castelo. E fizeram, então, uns remendos. Nós vamos ver isso também depois, quando mostrarmos as figuras do sudário hoje. Em 1578, terminou uma epidemia que graçava em toda a Europa, causando inúmeras vítimas. Então, em agradecimento pelo fim dessa pandemia, o bispo de Milão, chamado Carlos Borromeu, hoje São Carlos Borromeu, ele programou uma peregrinação até onde estava o sudário para agradecer o fim daquela epidemia. Entretanto, haviam questões políticas entre a França e a Itália, então a família de Savoia resolveu pegar, sob a alegação de que iria facilitar a peregrinação de Carlos Borromeu, né, levar o sudário para Turim. Por isso que o sudário, ele se chama sudário de Turim, porque desde 1578, quando ele foi levado para Turim, nunca mais ele deixou essa cidade. Quer dizer, ali passou a ser o local de permanência do sudário. Então, depois, né, depois toda essa história, o sudário ficou com essa família lá na cidade de Turim. E aqui a gente pode ver a imagem que estava no sudário. Aqui é interessante que aqui é a parte anterior do sudário, nós vamos ver depois dele completo. Observem como é a imagem que está presente naquele pano. É uma imagem de pouca visibilidade, é como se fosse um vulto, né? E existem outras manchas que nós vamos mostrando depois as razões dela, mas basicamente nós chamamos atenção, isso aqui são manchas provocadas pelas queimaduras que aconteceram, e esses triângulos brancos são os remendos colocados pelas Clarissas de Chambéry. Então,
essa é a imagem, vamos dizer assim, natural do sudário. Se nós abrirmos o sudário aqui, é como ele normalmente, quando é exposto, ele fica totalmente aberto, a imagem é essa que a gente vê. Só que aqui tem um detalhe importante, ela está bem contrastada, já não é igualzinho o original, que é exatamente para permitir a visualização das marcas. Na exposição a gente vê como foi mostrado antes. Nas fotografias sempre a gente usa essa imagem contrastada, né, para poder estudar melhor o que está no sudário. Com essa história, né, a gente segue, começam as interrogações, vamos dizer assim, científicas sobre o sudário, se aquilo seria real ou não. A primeira coisa que foi feita foi, em 1898, uma fotografia, porque até então não existia, né, a máquina fotográfica. Nesse ano já tinha a máquina fotográfica e existia na Itália um fotógrafo profissional chamado Henry, que foi autorizado a fotografar o sudário. E ao fotografar surgiu a primeira coisa, digamos assim, importantíssima para a gente verificar a autenticidade do sudário. O que foi? Quando fotografaram o sudário, né, o fotógrafo obteve, para aqueles que lembram das fotografias, hoje são as fotografias eletrônicas, não tem mais o chamado negativo fotográfico, mas naquele tempo, logo no início, sempre teve um negativo que ele tinha umas características importantes para o nosso estudo. Primeiro, a imagem do negativo é pouco nítida. Não dá para a gente perceber de uma pessoa, por exemplo, dificilmente a gente identifica quem é que está na fotografia. A imagem do negativo, ela é invertida. O que é lado direito fica parecendo esquerdo, o que é lado esquerdo fica parecendo que é direito. O que é claro, na realidade, no negativo fica escuro. E o que é escuro, na realidade, no negativo fica claro. E quando se copia, era a palavra que a gente usava, copiava o negativo, que era praticamente fazer um negativo do negativo, né? Aí o negativo se tornava um positivo, que é a fotografia que nós conhecemos, as milhares de fotografias que estão aí em papel, em preto e branco, né? Aquele é o positivo da fotografia. O negativo muitas vezes se perde. Então, o positivo tem um detalhe, ele corrige todas essas distorções que nós falamos. A imagem se torna nítida, o que é direito vira esquerdo e volta à sua condição de direita, né? O que é claro volta a ser claro, o que é escuro volta a ser escuro. Para entender melhor, vamos usar essa fotografia desse bispo. Aqui está a fotografia natural, como a gente conhece as fotografias, em preto e branco. O negativo dessa fotografia, que foi a primeira etapa da fotografia, é esse aqui. Ó. O negativo, o que é branco está escuro, o que é escuro está branco, e o lado, observem que aqui ele parece inclinado para a direita, no negativo ele parece inclinado para a esquerda. Da mesma forma, nós temos embaixo o sudário. Aqui está o rosto do sudário, aqui nessa fotografia está o negativo, que é o sudário mesmo. Isso aí é que foi interessante, porque verificou-se que a imagem do sudário é um negativo perfeito. Tanto que na hora que fotografaram o negativo, que é o positivo, tornou-se então essa figura absolutamente visível. Nós vemos o rosto com todas as suas características, os olhos fechados, o nariz, o bigode, barba, tudo isso nós vamos ver depois em detalhes. Mas isso foi a primeira coisa que chamou a atenção do sudário. Ele era um negativo fotográfico. Ora, se esse sudário já existia desde séculos antes de ter sido feita essa fotografia, como que ele podia ser um negativo fotográfico se a fotografia nem sequer havia sido inventada? Bom, aqui nós vemos o corpo, a parte anterior do corpo. Toda a parte anterior, mostrando aqui
na imagem natural do sudário, porém mais contrastada, como eu disse, estou repetindo, a imagem é bem mais tênue, mais apagada, né? Mas aqui para a gente poder ver melhor o corpo com mais detalhes. E aqui do lado direito de quem está vendo, está a imagem no positivo, né? A imagem positiva do sudário, então, mostrando com detalhes o que era claro ficou escuro, o que era escuro ficou claro, então tudo se torna mais visível, mais aparente. E é a partir dessas fotografias que muitos estudos vêm sendo feitos. A primeira teste químico, né, feito na época, que foi solicitado, foi o teste do carbono 14, para verificar a idade do tecido. O teste do carbono 14, para quem não sabe, ele foi desenvolvido por um cientista chamado Lieb, em 1960, que ele verificou que quanto mais carbono 14 existe no material, seja ele qual for, mais velho ele é. E existem possibilidades de fazer cálculos mostrando que a quantidade do carbono 14 e a quantidade de carbono 14 que vai se formando a mais em relação ao que tinha antes, ele dá uma idade aproximada daquele material, com a variação de 200 anos para antes ou para depois. Como se pode ver, não é coisa para fazer para espaços de tempo pequeno, mas para longos espaços de tempo. Por exemplo, acha-se um fóssil de dinossauro, é possível dizer de que ano, de que século, de que milênio que era aquele dinossauro. Só que tem um problema. Para se fazer esse teste original do carbono 14, precisa queimar o material que vai ter o seu carbono 14 dosado. E eles exigem uma quantidade muito grande de material, então praticamente teria que queimar o sudário inteiro. Ora, queimar o sudário inteiro para saber qual a sua idade é uma insanidade. É mais ou menos igual a brincadeira que eu sempre faço quando falo desse teste no santo sudário, como verificar a autenticidade de uma pérola. A pérola, ela, se for verdadeira, você jogando ela dentro de um copo de vinagre, ela se dissolve totalmente. Então você descobre que você teve uma pérola verdadeira, mas já não tem mais. Se ela for falsa, ela não dissolve. Então isso não iria ser feito, é claro. Mas aí, mais à frente, né, foi desenvolvido um método chamado de microdosagem do carbono 14, através de uma reação chamada espectrometria de massa, que requer bem menos material. 3 laboratórios pediram autorização, né, da família de Savoia para fazer esse teste. Foi um laboratório de Oxford, um do Arizona, nos Estados Unidos, e outro da Suíça. E o cientista que coordenava todo esse trabalho, ele fez uma metodologia proposta em 1987. Em outubro de 88, ele apresentou o resultado dos testes realizados, com muito espalhafato, dizendo que comprovaram que o sudário era falso, porque a datação do carbono 14 pela microdosagem mostrou que ele era entre 1260 e 1390 depois de Cristo. Entretanto, isso provocou um grande celeuma, e com isso foi procurado estudar melhor a coisa e descobriram muitos erros na metodologia proposta por esses laboratórios. E mais, descobriram que aquele coordenador era uma pessoa completamente avessa a qualquer coisa de religião, e ele queria era realmente desmoralizar aquela relíquia. Então, ele cometeu alguns erros, vamos dizer, não sabemos se foi propositados ou não, mas as suspeitas e mais os erros encontrados fizeram com que esse teste fosse descartado. Ele perdeu completamente o seu valor. E uma das coisas
que contribuiu para isso foram uns estudos feitos depois em fazendo microfotografia de fibras do sudário, verificando que em toda a fibra havia um revestimento bioplástico de um elemento chamado polihidroxicanoato, né, que é formado por bactérias e fungos de coloração mais marrom, né, escuros, e que tem grande quantidade de ferro, né, e grande quantidade de carbono 14. Portanto, esse revestimento bioplástico, ele, se não tivesse, sem tirar esse revestimento, o resultado da fibra ficava completamente deformado. Foi o que aconteceu, provavelmente. Além disso, alguns anos antes, né, já havia sido feita uma pesquisa muito interessante por um cientista chamado Max Frey. Ele, entre 1973 e 76, ele, que era um renomado criminologista suíço, esse senhor aqui, né, ele fez um estudo que ele fazia para finalidades legais em outros tecidos, fez uma prova muito simples. Ele pegou uma fita adesiva, né, tipo durex, e colou no pano, tirando aquele pano, levou ao microscópio, então ele foi verificar o que veio aderido naquela fita. Isso já tinha sido feito com múmias egípcias e funcionava muito bem. Ele conseguia encontrar pó, bactérias, uma série de elementos, mas em alguns casos encontrava também pólen. O pólen é aquele pozinho, né, que tem nas flores, que tem uma característica. Cada flor, cada planta tem um tipo de pólen diferente. Aqui vemos alguns modelos desses pólens, né? Então, para quem conhece, ele vendo pólen, ele pode dizer de que planta que aquele pólen saiu. Ele verificou que no sudário existiam 57 tipos de pólen diferentes, dos quais 8 correspondiam a plantas completamente extintas no mundo hoje. E que, na época, há 2000 anos atrás, na região da Palestina, essas plantas eram muito comuns. Portanto, isso demonstrava que o sudário esteve exposto a esses pólens, a essas plantas, né, naquela época. E depois, não mais, ele recebeu aquele pólen, então aquilo serviu como uma datação do sudário. Além disso, pesquisas científicas também foram feitas com relação às manchas de sangue encontradas no sudário. O sangue tem elementos que permanecem longamente, então múmias e peças antiquíssimas que têm sangue, é possível você encontrar certos elementos que dão algumas informações. E do sudário, 2 foram muito importantes. Primeiro, conseguiram classificar o tipo de sangue que estava ali presente, que é do tipo AB, que além de ser muito raro entre nós, porque nós temos o sangue A, o sangue B, o sangue zero negativo, também chamado universal, né? O zero positivo, que também é universal, e o AB. O AB é o tipo mais comum entre os judeus. Então, esse sangue mostrava que aquele corpo que estava ali provavelmente seria de um judeu. E outro detalhe interessante, o sangue que sai de um corpo vivo tem uma química diferente daquela que tem o sangue que sai de um corpo morto. E no sudário foram encontrados sangues que saíram de um corpo vivo e sangue, uma amostra de sangue que saíram de um corpo morto. Então, isso só foi uma coisa mais recente, conhecido isso mais recente, para dizer que foi uma falsificação para criar o sudário, fica completamente fora de propósito, porque coisas como essa não existiam, não eram conhecidas há séculos passados. Então, uma pessoa, para fazer essa diferenciação de sangue,
Ia ser meio difícil, porque ele não sabia que havia diferença entre os dois sangues. Continuando, nós vamos cair na pergunta básica: como que a imagem se formou, né, naquele pano? Então, a primeira teoria que surgiu foi de pintura. Algum pintor muito hábil, muito capaz, fez aquela pintura no pano. Estudos detalhados, muito bem feitos, mostraram que não havia resíduo nenhum de pintura. Nenhuma pintura conhecida no mundo estava ali representada. Portanto, essa teoria foi imediatamente eliminada. Houve uma teoria que dizia que, como o corpo foi colocado no sepulcro para esperar o sepultamento definitivo, o pano teria sido embebido com mirra e aloés. Isso está na Bíblia, fala que colocaram no corpo mirra e aloés, que era para impedir a putrefação do corpo até que as mulheres pudessem vir fazer o seu sepultamento definitivo. Então, alguns cientistas falam, não, esses vapores de mirra e aloés que podem ter formado isso. Fizeram várias experimentações com um pano de linho idêntico do sudário, mas nunca conseguiram reproduzir imagem nenhuma. Portanto, essa teoria também foi afastada. E chegamos à teoria que hoje é aceita por todos, né, que estuda o sudário, que é a chamada da radiação com o chamuscamento das fibras. O que significa isso? O sudário, ele apresenta imagens aqui, são ampliações de pequenos pedaços do sudário, mostrando que onde tem sangue, né, a mancha que está no sudário é essa, desse tipo aqui. Existem outras manchas que foram identificadas como de ferrugem, por causa da disposição do sudário, que ficava estendido em barras de ferro. As manchas são muito esparsas e são essas aqui sem nenhuma ordenação adequada. E aquele incêndio que eu falei, que teve lá na capela de Chambéry e queimou a caixa de prata que continha o sudário, gotas da prata derretida caíram ali no sudário, mas não estragou o sudário todo, foi apenas alguns lugares foi localizado, porque salvaram logo a caixa. Mas algumas partes do sudário foram queimadas e não destruídas. Então as fibras estão com esse aspecto, elas estão presentes, queimadas, porém não destruídas. É a queimadura normal. E aqui agora nós chegamos ao essencial. Essa aqui é um pedaço que está em cima do nariz. Ele apresenta um chamuscamento muito tênue, que tem características especiais, que a gente observa que ele não é como aqui, por aqui, queimou uma fibra toda. Em algumas partes está aquele chamuscamento e outras não. E verificar que as partes do pano que estiveram em contato mais direto com o corpo tinham essas marcas mais fortes do que aquelas outras que estavam mais distantes. No próprio nariz, o pano estava sobre o nariz, mas nas laterais ele não encostava na pele. Então as manchas se atenuam bastante naquela direção. E tudo isso no corpo inteiro. Portanto, uma coisa dificilmente seria feita propositadamente. E não tem jeito. Por quê? Não existia nenhuma forma de radiação conhecida naquele tempo. Não tinha aparelhos para produzir radiações. Então, não teria essa falsificação. Entretanto, vem uma explicação muito interessante que para os ateus é difícil de aceitar, mas tem que aceitar cientificamente, porque isso foi, vamos dizer assim, mostrado que era realmente a coisa mais provável. Seria quando houve a ressurreição do corpo, ou seja, quando Cristo teve a sua ressurreição, houve a transformação de um corpo material num corpo espiritual. Isso, no acontecer, naquele fração de segundo que aconteceu aquilo, houve uma radiação forte, uma luminosidade muito forte que produziu, então, essas lesões no pano. E o curioso é que supõe-se também que na hora da ressurreição
o corpo não estava apoiado mais na pedra. É como se ele tivesse levitado. Por que a gente fala isso? Porque a imagem da parte dorsal do corpo, no sudário, não tem nenhum sinal de achatamento. Ou seja, quando o corpo fica muito tempo, ele ficou mais, o quê? Praticamente 3 dias, ele deitado em cima da pedra, né? Era para ter sido marcado, o corpo ia achatar-se, né? Ia marcar aquelas imagens das costas, todas elas achatadas. E isso não acontece. Por quê? Naquele momento da ressurreição, o corpo estava levitando sem apoiar em nada. E as marcas ficaram como elas estão. Vejamos o seguinte. Uma pesquisa que mostra isso também muito interessante foi feita por um grupo que foi formado em 1978 por cientistas de várias universidades americanas, de vários institutos de pesquisa americanos e vários cientistas da Itália. Um grupo com 30 cientistas, mais de 30, que ganhou o nome de STURP. STURP significa Shroud of Turin Research Project, ou seja, Grupo de Estudo para o Sudário, para pesquisas do Sudário de Turim. Esse grupo fez provas, eles foram autorizados a 5 dias completos, 5 dias e noites, né, com o sudário à disposição deles. Claro que com toda a presença dos proprietários, ainda estava na família de Savoia, né? Toda a coisa, e os padres também, que eram responsáveis por solicitação da família para tomar conta do sudário, uma vez que era um objeto religioso, né? Então, os cientistas puderam usar todos os equipamentos e coisas que tinham na época que pudesse determinar alguma coisa do sudário. Uma dessas provas, né, e esses trabalhos deles foi muito interessante, que depois de alguns anos de publicação dos resultados, nenhum dos cientistas que fez parte daquilo pôde dizer, não, esse sudário é falso. Não, todos diziam, não é possível provar qualquer falsidade nesse sudário. Portanto, não se pode provar que ele era, porque isso foi a mortalha de Cristo. Por quê? Não tem nenhuma prova real, né, de que foi ou não. São provas circunstanciais e a ausência total de provas de fraude. Portanto, para quem quiser, o sudário é realmente a mortalha de Cristo. Mas fizeram, então, essa pesquisa com um aparelho chamado analisador VP8. Esse aparelho é um aparelho das Forças Armadas que utilizam para fins estratégicos. Ela usa, na época, em fotografias aéreas, hoje, com certeza, drones ou coisa semelhante, e fotografam uma superfície que eles querem conhecer bem todas as suas irregularidades, de 2 ângulos. Então, o satélite, o drone, o que for, ele fotografa de um lado, depois ele passa num outro lado e fotografa numa angulação muito bem determinada por computadores. E, em seguida, essas 2 fotografias são colocadas nesse aparelho que transforma aquelas fotografias planas numa fotografia tridimensional, em relevo. Então, tudo aparece em relevo. Para fins militares, coisa muito importante. Mas fizeram isso no sudário, mas antes, para comprovar, pegaram várias fotografias de alta qualidade, fizeram o mesmo sistema, fotografando com angulação conhecida de um lado e do outro. Nenhuma fotografia se transformou numa foto tridimensional. Nenhuma. Porque eles não tinham, era fotografia plana. Porém, no sudário, o resultado foi surpreendente. Veio uma fotografia em relevo. Essa é a fotografia feita pelo analisador VP8. Observe aqui como parece o corpo saindo do pano, né? Ele está em relevo, olha o rosto, com os olhos, o nariz,
a boca, a barba, o cabelo, os braços, as mãos cruzadas sob o pubis. E aí são certas coisas que depois nós vamos explicar melhor essas imagens. Nós vamos ter a oportunidade, na segunda parte, de conversar sobre isso. Mas um detalhe aqui deve ser chamado a atenção agora. A fotografia do rosto chamou a atenção dos pesquisadores por duas coisas que estavam sobre os olhos da imagem. Duas coisas circulares. Eles ampliaram as imagens para o computador e verificaram que se tratava uma no olho direito, exatamente em cima do olho, a outra no olho esquerdo, ela tinha como que deslizado para o supercílio. Então, eles colocaram essas imagens em aparelhos especiais e verificaram que se tratava de duas moedas. E foram identificadas essas moedas como lepto, por causa dessa espécie de bastão que tem aqui e o que está escrito em redor. São moedas que foram cunhadas por ordem de Pôncio Pilatos para circular na área de sua administração entre os anos 31 e 32 depois de Cristo. E essas moedas, elas eram moedas de pouco valor, foram colocadas por quê? Interessante. Muitas pessoas perguntam para que é colocar moeda em cima dos olhos. Nós sabemos que quando a pessoa morre, os olhos costumam ficar abertos. Nesse caso, coloca as duas moedas para poder segurar as pálpebras fechadas. Ou coloca duas pedrinhas. Então, no caso, como eram moedas de pouco valor, puseram as moedas. E isso, para nós, foi muito importante, porque ela veio evidenciar que o corpo que está no sudário é o corpo de alguém que estava morto na época de Pôncio Pilatos e onde estava sob o domínio de Pôncio Pilatos. Vamos então agora a uma parte também muito importante, que é o estudo médico-legal da imagem. Os legistas fizeram uma biometria, né? E o que se observa nessa imagem é que o homem do sudário, ele tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Ele pesava cerca de 78 quilos e o tipo corporal dele é essencialmente semítico, ou seja, tem características do povo judaico. Olhando os detalhes do corpo, verificaram que não havia nenhum sinal de fratura ou de qualquer doença, até onde podia ser verificado isso. Mas fratura é fácil. Verificaram que não havia nenhum sinal de fratura, nenhuma distorção nos membros que falam, não, aqui estava quebrado. Isso corresponde àquela citação bíblica que diz, nenhum osso lhe será quebrado. Muitos ferimentos ele apresentava pelo corpo, sendo mais de 120 sinais de açoitamento. Aqui um detalhe curioso, eu vou mostrar na segunda parte que tipo de açoite que era usado. Mas o interessante, ele era um açoite com duas tiras de couro, com pedras ou ossinhos na frente, na ponta, para cortar melhor. Então essas pedrinhas deixavam as marcas sempre paralelas. E foram encontrados mais de 120. Ora, se eram duas tiras, então foram dados o quê? Mais de 60 golpes. E o curioso é que, pela lei dos fariseus, né, os açoitamentos não podiam ultrapassar o número de 40 golpes. O máximo era 40. E para evitar que, por acaso, o soldado errasse a contagem, falaram que tinha que ser dado 40 menos 1, ou seja, 39. Né? Porque se a contagem passasse mais um, estava dentro da lei ainda. Coisa típica de fariseu. Né? Porque eles que conduziram toda a crucificação de Cristo, o açoitamento foi dado com muito mais de 120 golpes, mais feridas. Então, mais de 40, são mais de 120 feridas, seriam mais de
60 golpes. Então, completamente fora do que eles determinavam. Verificaram que na cabeça existem 45 perfurações. Um pouco mais, porque alguns menores, mas bem presente, 45, mostrando que ele realmente recebeu uma coroa de espinhos, que não é como nós estamos acostumados a ver. Vou mostrar também na segunda parte dessa apresentação. Bom, então nós temos essa imagem do sudário, essa história do sudário. Nós, para não ficar muito cansativo, vamos parar aqui essa apresentação e na segunda parte nós vamos contar como foi a paixão de Cristo à luz de tudo aquilo que o sudário nos conta. E terminaremos com algumas reflexões sobre essa passagem histórica, muito importante, que é a crucificação de Cristo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que voltem para a segunda parte, para a continuidade daquilo que a gente vai ver.